Irmãos, já há algum tempo nós temos pregado uma série de mensagens aqui na igreja sobre os nossos terríveis e mais variados pecados. E semana passada nós começamos a falar sobre os pecados da língua. E quando eu estava fazendo essa mensagem e ao revisá-la hoje, eu confesso para vocês que eu venho pregar aqui com um profundo senso de inadequação, porque eu sei que muitos pecados ou muitas coisas erradas que eu vou falar aqui eu também cometo. Então, quantas coisas erradas, né, nós infelizmente fazemos, todos nós. Como nós vimos no texto de Tiago semana passada, Tiago diz, olha, a primeira coisa que nós precisamos saber a respeito disso é que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Jesus, quando trouxeram aquela mulher pega ali em adultério diante dele, ele falou, olha, quem não tiver pecado, lance a primeira pedra. Todos nós tropeçamos em muitos desses pecados. Então, eu me sinto assim como Jonas, que Deus mandou, vai pregar, mas o cara não queria pregar. Então tem algumas coisas que não são fáceis de serem faladas, não são fáceis de serem transmitidas, porque eu sei que ao pregar eu prego para mim também, ao falar eu falo a mim também. Por isso que a Bíblia ela é essa faca de dois gumes, ela corta tanto quem ouve, corta tanto quem fala. Então vamos orar, porque essa é uma questão muito séria, muito triste, que muitas vezes acomete a todos nós e que traz a cada um de nós tanto pesar, tanta dor. E a gente precisa muito da graça de Deus para nos ajudar nessa questão. Vamos orar. Senhor, enquanto nós vamos, ó Pai, meditar num assunto tão sério e tão importante, que o Teu Espírito, ó Deus, venha sobre os nossos corações, as nossas mentes, e nos ajude a discernirmos os nossos erros, mas que o Teu Espírito não só, Pai, aponte os nossos erros e nos convença deles, para que não venhamos a ficar desesperados, depressivos, arruinados, mas que depois do trabalho de convencimento, Teu Espírito traga o bálsamo da Tua graça, para consolar os nossos corações, para nos dar ânimo e nos dar coragem para continuarmos vivendo mesmo diante dos nossos muitos pecados. Ó Deus, desde já eu confesso os meus pecados. O Senhor sabe muito bem dos meus pecados. E então eu peço que o Senhor me ajude
me dê a tua graça, a tua direção diante dos meus pecados. E que os meus irmãos também avaliem suas vidas e também façam esta oração. Nós assim oramos e pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. A fofoca, ela está longe de ser o único pecado que nós cometemos com a nossa língua. Nessa categoria dos chamados pecados da língua, nós também poderíamos incluir mentira, difamação, crítica, palavras grosseiras, insulto, sarcasmo, zombaria, obscenidade. Na verdade, qualquer conversa, nós vamos ver isso hoje à noite, que humilhe o próximo, pode entrar nessa categoria de pecado da língua. E a Bíblia, ela está assim repleta de advertências contra os pecados da língua. Por exemplo, só o livro de Provérbios contém mais de 60 advertências contra esse pecado. Em Mateus 12, Jesus advertiu-nos, dizendo que de cada palavra inútil que nós proferirmos, nós vamos dar conta. Paulo, ele vai dizer lá em Efésios 4 o seguinte: olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que for boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça àqueles que ouvem. Eu penso que se nós fôssemos seguir de verdade essa orientação paulina, só abra a boca para falar aquilo que vai edificar o outro, como que nós seríamos quase que mudos. Mas essa orientação paulina, ela é uma aplicação do ensino de Paulo do despir e vestir. É muito interessante. Vamos dar uma olhada lá, Efésios 4. Abra aí a sua Bíblia. Efésios 4. Versos 22, 23 e 24, Paulo diz assim: no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então Paulo está dizendo assim: olha, nós devemos nos despir dos traços malignos da velha criatura, e ao mesmo tempo nós devemos nos revestir dos traços benignos da nova criatura. Ou seja, despir e vestir. E uma característica dessa nova criatura, Paulo vai dizer aqui no seu texto, é o bom controle, o bom uso da língua. Toda conversa que tiver palavras ásperas, sarcasmo, insulto, desdém, parece que é pecado. Sempre que esses ingredientes eles estão presentes em nosso discurso, a verdade é que nós estamos buscando ou tentando destruir, humilhar ou magoar uma outra pessoa. E é muito interessante que Jesus, ele
afirmou assim lá em Mateus 12, o texto que eu mencionei. A boca fala do que está cheio o coração. Isso significa que, embora falemos de pecados da língua, o verdadeiro problema ele está no nosso coração. Por trás da fofoca, por trás da crítica, por trás do insulto, por trás da obscenidade, existe um coração pecador. A língua, diz Jesus, ela não passa de um instrumento que vai revelar aquilo que vai no nosso coração. Certamente que foi por isso que Davi, ele orou assim: que as palavras dos meus lábios, e aí ele inclui o quê? E o meditar do meu coração. Porque é no meditar do coração que está a origem do mal. Sejam agradáveis ao Senhor. Então Davi, ele não está preocupado apenas com as palavras, mas ele está preocupado com os pensamentos do coração. E eu sei, você sabe, nós sabemos que uma hora ou outra aquilo que inunda o nosso coração, inunda o nosso pensamento, vai sair pelos nossos lábios. Você lembra lá o que diz o 9º mandamento? Moisés recebeu de Deus o 9º mandamento que diz assim: não diga ou não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse mandamento, ele valoriza a verdade, proibindo os homens de dizer qualquer tipo de mentira. Aliás, do 6º mandamento em diante, Deus vai falar da maneira como nós devemos tratar o nosso próximo. Por exemplo, no 6º mandamento, Deus proíbe injuriar o próximo com a morte. Ele diz assim: não matarás. No 7º mandamento, Deus proíbe injuriar o próximo com o corpo, quando ele diz: não adulterarás. No 8º mandamento, Deus proíbe injuriar o próximo com o roubo, quando ele diz: não furtarás. E no 9º mandamento, Deus proíbe injuriar o próximo com a mentira, quando ele diz: não dirás falso testemunho. Então, nesse mandamento, a preocupação divina é com o bom nome do próximo. Por isso que Deus diz de forma muito clara: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, alguém disse que esse é um pecado, esse que nós cometemos com a língua, esse é um pecado que faz o homem ficar mais parecido com o diabo. Por quê? Porque Satanás, ele é chamado de pai da mentira, de caluniador, de acusador. Então, todas as vezes que nós abrimos a boca para falar de alguém e falamos mal e denegrimos e criticamos, nós estamos desenvolvendo características diabólicas. Outra coisa, você já reparou que grande parte das notícias que nós passamos à frente, pode reparar, grande parte das notícias que nós passamos à frente é resultado de algo que nós ouvimos dizer. Nós não temos certeza, nós apenas ouvimos dizer. Vocês querem ver um erro terrível desse pastor que vos fala? Há pouco tempo, eu mencionei daqui de púlpito, ou melhor, eu matei aqui do púlpito a doutora Ana Sartori. Falei que ela tinha falecido. E eu trouxe essa informação porque eu ouvi dizer. A médica está viva.
E quando eu soube que ela está viva, minha esposa, de forma muito sábia, chegou para mim e disse: eu já te falei para você não usar exemplos dando nomes. Um erro que eu cometi, porque eu ouvi dizer. E aí eu virei e falei assim: não morreu não, mas vai morrer. Não sei quando, mas vai morrer. Irmãos, quando nós não temos certeza e nós apenas ouvimos dizer, a gente não deve passar à frente. Aliás, a gente não deve passar à frente quando é fofoca. Mas quando a gente não tem como comprovar, a gente tem apenas a fonte da informação e a gente apenas ouve dizer, a gente pode cair em apuros. Como que eu caí nessa situação? Você sabe qual é a orientação bíblica para essa situação tão constrangedora do ouvir dizer? A Bíblia tem orientação para isso. Abra aí lá em Deuteronômio 13. Deuteronômio 13, a partir do verso 12. Quando em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitares, o que diz aí agora? Ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste. Então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás. E eis que, se for verdade o certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, então certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo que nela houver, até os animais. Então, olha só, a orientação bíblica do que nós devemos fazer quando ouvimos dizer alguma coisa: inquirir, investigar, perguntar com diligência. Essa é a maneira como nós fazemos a diferença entre o fato e a versão, entre a verdade e o boato. Quando alguém comenta assim: olha, eu ouvi dizer, a Bíblia diz que nós devemos perguntar: quem disse? Quando disse? Para quem disse? Por que disse? Para que disse? Ou seja, inquirir, investigar, perguntar com diligência antes de falar. Ou seja, entre o ouvir dizer e a verdade dos fatos, existem distâncias que podem ser encurtadas pelo correto trato das informações. Ou seja, entre aqueles dois extremos, quais? De varrer coisas para debaixo do tapete, ou seja, esconder, fingir que não existem, e o outro extremo de pendurar roupa suja no varal, que é o quê? Expor publicamente aquilo que é íntimo e privado, existe a recomendação bíblica de que busque a verdade. E aí a orientação bíblica não é apenas de buscar a verdade, mas de agir com piedade, com amor, colocando-se no lugar do outro.
Então, gente, boatos e versões podem destruir pessoas, famílias, comunidades, cidades, nações e igrejas. Existem igrejas que não se dividiram por causa de pecados capitais, mas se dividiram por causa de maledicência. Em 1994, numa escola de São Paulo, um menino inventou que a escola utilizava vídeos pornográficos. E esse caso encontrou guarda num delegado que, desejoso de aparecer na mídia, foi lá e comprou o barulho. A notícia ela foi veiculada em rede nacional, saiu no Fantástico e destruiu a escola. Os proprietários foram presos e depois de algum tempo se descobriu que aquilo era uma fantasia do menino de 5 anos. Mas naquela altura a destruição já tinha sido feita. Como diz o ditado popular, até provar que focinho de porco não é tomada, já era, não é? Já foi feito o estrago. Os donos perderam os bens, perderam a honra e a escola fechou. E aí, numa entrevista tempos depois, a mulher que era dona da escola, ex-dona, ela disse assim: olha, nós não temos a menor vontade, não é de retomar a escola, de viver. Porque destruíram o nosso nome, destruíram a nossa história e destruíram tudo que nós construímos. Então o falso testemunho, a calúnia, o boato, a mentira mata. Isso é algo seríssimo. Por isso que Tiago disse lá, olha, a língua, ela é fogo. Por isso que Jesus certa vez afirmou o seguinte, olha, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. O autor de Provérbios, ele vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Então essa é uma lição muito importante. E aí que eu aproveito para dizer o seguinte, é uma lição muito importante que todos nós precisamos aprender. Abra aí em Provérbios 25. A segunda parte do verso 7. Finalzinho do verso 7 e verso 8, o autor de Provérbios diz: a respeito do que os teus olhos viram, não te apresses a revelar, pois ao fim, o que farás quando teu próximo te puser em apuros? Então, muitas coisas que nós vimos, a gente não sabe o que aconteceu ali, e a gente logo fala, ou a gente ouviu dizer, e aí então depois o próximo nos coloca em apuros. Lucas capítulo 2. Ao invés de termos a atitude de Provérbios 25, olha o que a Bíblia nos ensina. Verso 16: foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo
divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no coração. Isso aqui é uma atitude muito sábia. Quantas vezes, não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já há algumas situações, algumas oportunidades. Eu chego para falar algo para alguém e aí a pessoa fala assim para mim, raras vezes, 2 ou 3 pessoas na minha convivência, eu sei que essas pessoas são assim como Maria, e elas viram para mim e dizem: olha, eu já sei disso há muito tempo. Por que você não me falou? Porque eu estava só orando, eu estava só meditando. Quantas vezes nós chegamos para falar e quando isso acontece, saiba que ali está uma pessoa sábia. Como disse Maria, ela guardava, ela meditava no coração. Partindo para a segunda parte da mensagem, enfatizando outra verdade acerca desse pecado da língua. Abra aí João capítulo 16. Versos 12 e 13. Jesus, ele está se despedindo dos discípulos, ele está quase entrando naquele momento de crucificação, de ser preso, crucificado e morto. E aí Jesus está então falando as suas últimas, dando as suas últimas palavras, seus últimos ensinamentos. Vocês podem observar que aqui é no contexto da oração sacerdotal. E aí, quando ele está quase indo embora, olha o que ele diz, versos 12 e 13. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de ouvir. Eu acho esses 2 versículos uma coisa assim extraordinária. Eu acho esses 2 versos de um ensinamento preciosíssimo. Jesus vira para os discípulos e diz assim: olha, eu gostaria de dizer algumas coisas para vocês, mas o momento não é esse. Eu desejaria transmitir aos meus alunos algumas lições, mas eu percebo que eles ainda não estão preparados para ouvir determinadas verdades. Jesus diz: olha, no momento vocês não têm condições de suportar. Eu queria dizer, eu queria falar, mas vocês não podem, vocês não têm maturidade ainda para ouvir. Gente, qual é a lição que Jesus nos transmite aqui? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A lição: nem tudo que dá vontade de falar a gente deve falar. Nem tudo deve ser dito na hora em que dá vontade de falar. Você conhece aquelas pessoas que se gabam do seguinte discurso: olha, eu sou transparente, eu sou autêntico.
Eu falo mesmo.